meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que todos na casa de vocês estejam bem. E vamos dar continuidade aqui às nossas videoaulas, né? Olha, pessoal, quanta coisa que nós vimos até agora, não é mesmo? E vejam, já estamos na metade do mês de novembro. Daqui a pouco vocês vão fazer as provas bimestrais. Espero que não, mas se caso precisarem, vão fazer recuperação. E aí, para vocês, acaba-se o ano, né? E vocês vão descansar desse ano atípico, desse ano maluco que nós tivemos, né? E todos nós, sem exceção de ninguém, sofremos com isso, não é verdade? Não estou dizendo de quem ficou adoentado, não, porque também tem os que não ficaram, graças ao bom Deus, não ficaram. Mas como são pessoas do bem, como são pessoas que têm um coração voltado ao bem-querer, ao bem-estar, à harmonia, ao querer bem ao seu próximo, sofreu com o sofrimento do outro, né? Porque pessoas do bem sofrem com o sofrimento do outro, sente pelo outro. E este ano, todos nós, sem exceção, sofremos com o que o nosso próximo passou e vem passando, né? E aí, nós, como estudantes, né, professores, estamos aí no meio dessa luta toda, finalizando aí mais um ano letivo. Estamos chegando perto do final. Bom, mas para finalizar, temos alguns módulos ainda para rever, né? Não adianta ficarem felizes, não, porque tem coisa aí para a gente ver. Esse é bem pequeno, vai falar de produção de texto de campo e práticas de estudo. E esse módulo ele vai ser trabalhado com o gênero textual verbete, né? De modo que vocês possam produzir textos e no final formar uma pequena enciclopédia. Olha que gracinha. Bom, o verbete, como já é mencionado, ele é um texto expositivo, que tem como objetivo a transmissão do conhecimento por meio da exposição de informações a respeito de determinado assunto. Assim, ele é destinado a ser uma obra de consulta e geralmente para um público não especializado. O autor de um verbete costuma ser especialista no assunto que escreve. No entanto, como você pode ter visto ali, temos o quê? A Wikipédia, que tem se também tornado mais frequente que as pessoas comuns conseguem aí produzir os verbetes. E eles são geralmente organizados em ordem alfabética, né, no formato online. Entretanto, podem ser buscados por palavra-chave. Mesmo no formato tradicional, em obras físicas, já apresentavam características do hipertexto. Lembram quando falamos do hipertexto? Faz tempo, hein? Por exemplo, indicar ao leitor que vá para outra página para saber mais sobre determinado assunto. Isso, no entanto, se tornou ainda mais dinâmico no modelo digital e em acesso aos outros textos de mais rápida quantidade a links remissivos, tá? Aqui nós temos uma introdução, falando o quê? Da nossa cidade, cidade de São Paulo. E aqui nós temos o quê? Essa imagem belíssima do MASP. Quem já passou aqui? Quem já foi até aqui? A cidade de São Paulo é famosa por sua vida cultural. Além de ter excelentes museus, teatros, cinemas, a cidade é palco de importantes espetáculos e festivais nacionais e internacionais. A gastronomia paulistana é muito diversificada e rica e um dos pontos de atração turística, um dos maiores pontos, né? Um dos ícones da Paulista, dos paulistanos, né, como são chamados os naturais da cidade, é a Avenida Paulista. E lá nós encontramos o quê? Os bancos empresariais, as empresas, os hotéis, museus. E em meio de tanta coisa nós temos essa belíssima imagem da arquiteta Lina Bobardi, que é MASP, né? Então, vejam só.
esse texto fala um pouquinho das coisas da cidade de São Paulo. Fala da cidade, fala um pouco da economia, né? A nossa história, ok? Observe que, com base nesse texto, como se estrutura um verbete de enciclopédia. O título de um verbete é a palavra ou a expressão que se trata do texto, assim como o verbete do exemplo é sobre a cidade de São Paulo. Seu título é São Paulo. Logo em seguida, apresenta-se uma definição breve e precisa sobre o verbete da introdução. Então, veja bem, somente após a exposição de informações básicas, faz-se um aprofundamento sobre o verbete, ou seja, aborda-se aí aspectos mais específicos. E no verbete, no caso o verbete São Paulo, eles são organizados em subtítulos, né, como os locais, economia, história. Esses são chamados os nossos verbetes. Além disso, em enciclopédias é comum o uso de ilustrações e de gráficos junto aos verbetes. Por exemplo, para mostrar um dos locais de interesse de São Paulo, foi colocado o quê? A foto do MASP, ok? Um verbete também é importante atentar para a linguagem empregada, pessoal. Tem que se tomar muito cuidado com a palavra que é usada. Sendo um texto de divulgação de conhecimento, é fundamental que ele seja claro e preciso. Nada que coloque em dúvida, tem que ser muito objetivo. Assim, deve-se fazer uso da linguagem objetiva e impessoal. Observe que o verbete São Paulo são predominantes do uso da terceira pessoa da linguagem denotativa. Além disso, exceto na seção História, usa-se o presente do indicativo e, em especial, o verbo ser quando se trata de definições. Ok, meus amores? Então, esse aqui foi o nosso módulo que falou um pouquinho do que? Da produção de texto usando como verbete São Paulo, certo? Fica para vocês as lições da página 239, 240 e 241 que eu vou colocar no vídeo, ok? Beijinho grande, fiquem com Deus.